Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos, professor Arnaldo Vieira, aula de atualidades, mais uma aula para você semanal e sempre começando os vídeos, eu tenho que pedir isso, toda semana eu peço, para que você se inscreva no nosso canal, para que você clique no sininho, para que você fique sabendo exatamente toda semana quando a gente postar os vídeos, para você se inscrever exatamente nas nossas redes sociais e para você curtir e compartilhar esse vídeo, exatamente para que a gente saiba onde a gente está acertando, onde a gente está errando, para que a gente consiga fazer toda semana um vídeo bem bacana e bem legal para todos vocês e que vocês exatamente tenham excelentes resultados nos concursos que virão. E atualidades sempre, toda semana sendo renovada, a gente sempre está preparando esses vídeos com muito carinho para vocês, tá legal? Vamos começar então o âmbito nacional essa semana, veja bem. Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Semana passada a ONU divulgou isso aí. E o Brasil ficou pelo terceiro ano consecutivo na posição número 79ª posição mundial em desenvolvimento humano. Veja bem, olha só. O que isso significa? Significa que todas as políticas nacionais de desenvolvimento humano que vão levar em consideração fatores como educação, saneamento básico, saúde, de todos os países do mundo, o Brasil está na 79ª posição. Se levarmos em consideração a questão da desigualdade social, o Brasil perde muitas posições, vai para a 96ª posição. Ou seja, ao todos foram 186 países que foram categorizados. O Brasil fica na 96ª posição. Isso é muito preocupante. Por quê? Se a gente levar em conta a desigualdade social que acontece, e todos nós sabemos que acontece no território nacional, o Brasil passa de um país que está em alto desenvolvimento para médio desenvolvimento. Isso é muito preocupante. Isso, inclusive, tem a ver com políticas de saneamento básico. Vou dar um exemplo para vocês. Na mesma semana passada, também foi divulgado outro dado, inclusive, pela Associação Nacional que cuida de saneamentos básicos em prefeituras. Vocês fazem ideia de quantos municípios brasileiros ainda ou, na verdade, que possuem sistemas de lixão? Menos de 1.000 municípios no Brasil cuidam e tratam do seu lixo. Isso é uma das coisas assim relevantes para que você, inclusive, fique antenado, porque vai ser questão que vai ser perguntada nos próximos concursos. Vamos perguntar, por exemplo, assim, qual é um dos índices que a ONU utiliza para ver se a população está sendo bem desenvolvida? Saneamento básico, coisa que aqui no território nacional a gente sabe muito bem que não tem. Cidades ainda que não conseguem tratar seu esgoto a céu aberto, políticas públicas, inclusive sanitárias, que vão até de preservação de mananciais, ou até mesmo de cuidamento, de tratamentos paliativos a doenças pegas exatamente por parasitas, ou até mesmo por contaminação pela água, não são tratadas no território nacional. Isso é muito preocupante. Então o Brasil acabou ocupando essa fragorosa posição, 79ª posição mundial. E observação, também se levar uns índices de crescimento habitacional e urbano no território nacional, o Brasil perde para o Paraguai. Nós ficamos com 23%, enquanto o Paraguai tem 25% de crescimento anual em relação a esses tipos de insumos que são levados em consideração para fazer os números exatos da posição mundial. Mais uma vez, nós precisamos exatamente continuar estudando esses números, esses gráficos, são pesquisas altamente relevantes que têm saído sendo divulgadas e pela grande mídia, em grande parte, por conta exatamente dessa questão eleitoral, informações que não estão saindo. Você tem que ficar antenado com isso, prestando bem atenção exatamente nessas questões. Na sequência, também semana passada, houve o quê? Uma mudança na presidência do Supremo Tribunal Federal. Sai a ministra Carmen Lúcia, entra o ministro Dias Toffoli. Ele vai ser o mais novo membro do Supremo Tribunal Federal a assumir, presidir o Supremo Tribunal. Ele tem apenas 50 anos de idade. O Dias Toffoli tem uma carreira, já faz algum tempo que ele está lá, inclusive, no Supremo, foi um dos mais novos, inclusive, a assumir uma cadeira de ministro do Supremo. O vice dele vai ser o Luiz Fux. E uma coisa interessante, algumas pessoas perguntam, mas puxa vida, por que tem que ser o Dias Toffoli que assumiu? Por quê? Porque é um sistema de rodízio entre os presidentes. Isso é tradicional dentro do Supremo. Então eles usam um critério de antiguidade, ou seja, eles fazem a seguinte forma de eleição. Os que concorrem, na verdade, são os que têm mais tempo de casa e que ainda não foram presidentes. No caso, o Dias Toffoli, hoje, é o que mais tem tempo de casa, ainda não tinha sido presidente. Então ele agora vai presidir o Supremo Tribunal pelos próximos 2 anos.
ok? E vai cair, inclusive, na responsabilidade do Dias Toffoli alguns assuntos muito espinhosos, inclusive, que vão vir à tona. A gente vai, inclusive, falar nos próximos vídeos quais são esses tipos de pautas que o Supremo vai ter que votar. Entre eles, por exemplo, um que a gente já discutiu nos vídeos anteriores, que é a questão do aborto, a legalização ou não do aborto no Brasil, tá? Mas isso a gente vai conversar nos próximos vídeos. Âmbito agora internacional. Semana passada, dia 11 de setembro, caiu na terça-feira, não tem como a gente não falar exatamente dos 17 anos do 11 de setembro. Infelizmente não dá pra gente dizer que foram comemorados esses 17 anos do 11 de setembro, porque não tem o que comemorar. Só relembrando, né? Dia 11 de setembro de 2001, dois aviões se chocaram contra o World Trade Center, né? São dois prédios que ficavam exatamente bem na ponta da Baía de Manhattan, na cidade de Nova York. Eram os prédios mais altos, pontos turísticos mundiais. Mais de 3 mil pessoas acabaram mortas, exatamente porque o primeiro avião bate na primeira torre, um segundo avião faz outro movimento, atinge a segunda torre. Quando é por volta de 1h30 depois do acidente, uma das torres cai, depois cai a torre norte. Muitas pessoas morrem, soterradas, a cidade ficou destruída, o governo norte-americano também foi depois em pesquisar, isso gerou inclusive guerra do Afeganistão, depois as invasões no Iraque e uma série de sequências disso aí. Depois houveram também outros 2 atentados no mesmo dia, né? Foi uma ação conjunta de uma célula terrorista que foi atribuída à Al-Qaeda. E o líder dos ataques foi Osama Bin Laden. Um dos aviões atinge também o Pentágono norte-americano, que fica em Washington, e um outro avião, que também estava sendo direcionado, pelas informações que nós temos hoje, iria também se caminhar para Washington, cai na Pensilvânia, no interior do estado da Pensilvânia, mata 90 e poucos passageiros, mais os terroristas. Então são situações ainda são feridas muito recentes na história recente norte-americana e que abriu inclusive margem para que a gente tivesse no mundo todo uma campanha contra o terrorismo. Os Estados Unidos lançaram depois a War Against Terror, a guerra contra o terror, exatamente para caçar terroristas no mundo todo e hoje incrementar a segurança internacional na questão do terrorismo. O 11 de setembro não foi passado em vão, como todo ano eles fazem, foram feitas algumas celebrações, inclusive hoje, aonde é o Marco Zero, onde foi construído inclusive o outro edifício, tão alto quanto as Torres Gêmeas e também em Washington. Infelizmente é uma data para a gente sempre lembrar, para saber que o terrorismo é uma das coisas, inclusive, que são muito atuais, que já foi, inclusive, questão exigido de você, concurseiro, em concursos anteriores, como que a questão do terrorismo hoje acontece no mundo, esses atentados que houveram, inclusive, na Europa mais recentemente, a difusão, inclusive, a modificação dos atentados terroristas no mundo, como que as células terroristas estão mudando um pouco o perfil. Isso tudo também, a gente tem que ficar sempre antenado com isso e, infelizmente, lembrar uma tragédia dessa, como foi o 11 de setembro. Também na semana passada teve a divulgação do relatório da Organização Mundial de Saúde. Também nada bom esses números, hein? 9.600.000 mortes por câncer ainda em 2018. E o que estatisticamente seria 1 em cada 8 homens, 1 em cada 11 mulheres, até o final de 2018 vão morrer de câncer. Números altamente preocupantes. E veja, uma outra condição, uma outra informação que inclusive a OMS colocou nesse mesmo relatório, que é interessante. Ao todo, nós vamos ter um aumento, inclusive, de países emergentes com casos de câncer. Isso está sendo atribuído ao quê? Você pergunta, mas por que esse número desse espantoso de pessoas que estão incidindo com doenças cancerígenas, né? As pesquisas estão indicando que em grande parte por conta do estilo de vida, ou seja, o consumo das pessoas por alimentos industrializados, a questão exatamente de classes pobres que estão inclusive com falta de saneamento básico, inclusive que geram inclusive infecções que evoluem para cânceres, ou seja, situações em que a saúde tem que ser muito bem cuidada e que às vezes os governos falham. Não é que as pessoas não tinham doenças antigamente, também há um outro fator, o aumento das populações e o envelhecimento natural das populações. Isso também está incidindo para o aumento desenfreado de números e casos de cânceres.
É bem a gente ficar antenado que isso aí são sempre dados, estatísticas que são sempre exigidas de vocês. Mas para a gente sempre ficar sabendo e antenado com esses números que acontecem internacionalmente. E que eu sempre que puder vou trazer para vocês aqui. Infelizmente não são números positivos, mas é para a gente ficar sempre prestando atenção exatamente porque números assim chamam a atenção de bancas de concurso para que vocês exatamente sejam cobrados. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, pedindo novamente sempre no começo e no final para que você se inscreva no nosso canal, que você curta os nossos vídeos, clique no sininho, que participe das nossas redes sociais, compartilhando, curtindo esses vídeos, para que a gente sempre faça toda semana vídeos bem bacanas para vocês, tá ok? Um grande abraço, até semana que vem, valeu gente!